Bom, gente, boa noite. Então, vamos começar agora o segundo turno do nosso dia de hoje. Então, eu queria convidar para a mesa, por favor, o Josué Gomes, que fará a comunicação Ebó Imagético, um experimento conceitual para a compreensão do cinema negro como ferramenta de expurgo da violência antinegra. A Olga Maciel Ferreira, que fará a comunicação O Medo Sanguinário de O Animal Cordial. E a Nayara Souza, cuja fala se chama Alegorias Oníricas para a Sororidade, uma análise fílmica do curta-metragem A Mulher que Eu Era. Bom, vai ser o mesmo esquema da sessão anterior. Eu vou, ao contrário do Theo, perturbar vocês também, para que vocês... Ao contrário, não, mas eu vou perturbar vocês de verdade, não que nem o Theo, que no fundo foi tolerante. Não, então, eu quero que tratamentos iguais. Então, é isso. Então, boa sorte. Não, brincadeira. Não, brincadeira, gente. Pode conversar aí, Josué, fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Aqui para passar... aqui. Faz um teste aí. Para baixo? Ah, tá. Assim. Chiquíssimo. Bom, vamos lá então, gente. Eu vou ler também, porque, primeiramente, agradecer, né? Tá aqui o convite. Uma boa noite para todo mundo. Meu nome é José Gomes, sou doutorando em Comunicação Social pela UFMG. Agradeço a organização pela estrutura do evento, maravilhosa, inclusive, viu, gente? Surreal estar aqui. Agradeço muito. A comunicação que eu trago hoje, o título já está aqui, vou economizar tempo de leitura. Mas, para contextualizar, é importante fazer um alinhamento ético, porque minha abordagem ao candomblé aqui, neste momento, é intelectual, apesar, né, de ser baseado totalmente em bibliografias, apesar de ser iniciado, enfim, eu não estou trazendo aqui preceitos da casa em que eu pertenço. Minha pesquisa tem foco com a análise da representação da morte de pessoas negras em filmes realizados por cineastas negros, e usa como referência epistemológica a cosmovisão do candomblé Queto Nagô, e em menor medida da Umbanda, né, com o objetivo de investigar como que essas narrativas fílmicas reconfiguram a experiência colonial e racial do país. Aqui, né? Eu vou pedir para, enquanto eu estiver falando, dar play nesse vídeo que está aqui, quem estiver aí nos controles. Eu vou apresentar rapidamente os filmes que eu trabalho, gente, são 4, então, assim, vai ser bem rápido mesmo. O primeiro é o Rapsódia para um Homem Negro, que é lá de Contagem, da Filmes de Plástico. A trama acompanha... Inclusive, tem que tirar o som, viu, do vídeo, por favor, quando for colocar. A trama acompanha o Dé, que é um jovem negro que busca vingança e superação do luto da morte do irmão dele, que é o Luiz. Ele foi assassinado numa ocupação urbana, porque ele tinha, né, esse ativismo, assinado pela PM, e a história vai usando de elementos fabulatórios. Você pode passar para mim? Quando eu acho que vou ficar melhor. O vídeo não está aqui no arquivo. Eu tinha mandado num Canva. Vocês conseguem abrir pelo Canva? Se não conseguir, tudo bem também. Mas ele acompanha, o filme utiliza titãs, né, que são as histórias dos orixás, sonhos, flashback, narração direta, para retratar essa jornada do Odé, que culmina no final do filme, spoiler, né, uma transformação mística. É o clímax onde ele se torna mesmo assim, o orixá, né, o Oxóssi, que é o senhor da caça, e ele sai nas ruas de Belo Horizonte, no centro da cidade, para assassinar os responsáveis pela morte. Então, quem causou a especulação imobiliária, o policial que assassinou, e no final ele vai lá e vinga, assim, vocês vão ver algumas partezinhas. O filme remonta à relação de Ogum e Oxóssi, né, que são 2 orixás irmãos, que responsáveis pela guerra, pela caça, pela agricultura. Aí o próximo filme, que é esse slide aí mesmo, é o Rio das Almas Negras Memórias, da Thaís Inácia da Tainara Rezende, que combina videodança para reimaginar memórias dos negros escravizados às margens do Rio das Almas, que fica lá em Perinópolis. É uma narrativa não linear que mistura performance de dança africana, capoeira, evocando o sofrimento e a resistência desses escravizados, desde os massacres aí na mineração até o canto das lavadeiras negras, né, que fazem parte aí também da trilha sonora. Pode passar o slide, por favor. O terceiro curta se chama Egum. Ele é do Rio de Janeiro, dirigido pelo Yuri Costa.
ele vai mergulhar num terror negro, assim, um terror noir, para contar a história de um jornalista que retorna para casa, né? Um jornalista de sucesso, ele retorna para casa depois de fazer sucesso, porque o irmão dele também foi assassinado, que é o Jonas. A trama é dividida em 3 atos e explora uma crise familiar, assim, que é a presença dos eguns, que são espíritos de pessoas mortas, né, que ficam ali no entorno da família, estão ali um pouco fazendo uma assombração, assim, estão trazendo vários problemas. O pai dele é alcoólico, a mãe também tem um adoecimento mental muito forte, fica tendo alucinações, e a história conta a partir da presença da avó dele, que é uma mulher de candomblé, que ele precisa se reconciliar com a família, com a ancestralidade, principalmente com a orixá Oiá, que é a mãe dos eguns, né? Conhecida como mãe dos eguns, também conhecida como Yansan, popularmente. E aí tudo vai culminar num clímax também, que é a loucura total, uma invasão da casa, porque o pai, assim, que é alcoólico, ele tá tramando a venda da própria filha, que é a irmã dele, que é a Eduarda, e ele vai vender para essas pessoas brancas que são quase que eguns também, são espíritos, fantasmas, mas também parecidos com pessoas que aparecem no filme, para tentar comprar, né? Ou seja, eles revivem aí essa alegoria da escravidão. E o último, gente, o filme é o M8, que é mais famoso, assim, do Jefferson Day. Conta a história do Maurício, que é um jovem estudante de medicina que enfrenta o racismo, ser o único cotista na universidade. E a trama centraliza na descoberta de que todos os corpos do laboratório de anatomia são de pessoas negras e são pessoas indigentes, né? E ele começa a ter contato mediúnico com o cadáver M8, que chama Douglas no filme, e começa a questionar de quem que é esses corpos e começa a relacionar uma conexão com o desaparecimento de pessoas negras na intervenção militar. E aí vai utilizando da mediunidade dele para descobrir o que está acontecendo com esses corpos. Pode passar. Ao longo dessa pesquisa, gente, eu desenvolvi 2 ensinamentos de pensamento. Um que vai pensar a história do genocídio com base nas teorias raciais, sociais, enfim. E outro que vai compreender a morte na cosmovisão do candomblé. O gesto da investigação se dá em juntar esses 2 troncos de pensamento para dissertar coletivamente sobre a ancestralidade do Brasil, né? Tendo como local de observação as narrativas do cinema. Nesse primeiro bloco de análise, assim, das teorias raciais, eu abordo o racismo como uma estrutura ótica, né, que é uma lente que enxerga a negritude enquanto desumanização, colocando o negro na exterioridade de si mesmo, né? Isso aí passando por vários conceitos que estão colocados aqui, mas esse processo, né, o olhar, ele seria aí o início da morte que é causada pelo racismo, né? O racismo, ele coloca a gente numa cristalização sígnica que faz a gente não entender o quanto que a gente também tem potência de humanidade. E isso vai flertando aí com o conceito do Ashley Bembe de necropolítica, de morte social, do Frank Bill Whindersson III, autores que ele é autor, né, do afropessimismo, que é pensando aí a morte social enquanto esse local em que a escravidão não terminou, porque a gente não era dependente do trabalho, mas sim dessa morte, essa capacidade de não conseguir relacionar com os outros como humano. Ele vai categorizar que a negritude, enfim, não se encaixa na categoria de humanidade perante a categoria da branquitude, e que essa morte é sempre repetida. Assim. Mas também passando com autores como Bell Hooks, né, para oferecer esse olhar como o olhar colonial molda a percepção da negritude, perpetuando esse ciclo de violência que é confrontado quando a gente começa a falar da gente mesmo, né, que é essa declaração de identidade. Então, eu enxergo o cinema negro e a produção negra como uma forma de quebrar esse cárcere estético e esse cárcere narrativo que a raça nos impõe. No próximo slide, pode passar, por favor. Essa tá pra baixo. Pra baixo. Pra cá, pra cá. Tem esse aqui. Eu acho que é o... Isso, aí. Pode... Aí eu já entro dentro da cosmovisão do candomblé, né, que enxerga a morte não como fim, mas como uma transição para uma outra forma de existência, onde os ancestrais desempenham um papel crucial, né? A morte é representada na figura de Iku, que é essa entidade que tem a responsabilidade de devolver o axé que é utilizado na criação novamente para a terra. O axé aí é a força vital que está presente em tudo e divide também a noção de terra e plano ancestral, né, plano espiritual. Tanto no candomblé, mas também parcialmente na Umbanda, essas formas de morrer existem formas positivas e negativas. Assim. A positiva é quando esse ciclo da natureza é respeitado e uma pessoa tem uma trajetória honrosa e é imortalizado como ancestral.
através dos ritos fúnebres. Cada nação de candomblé vai ter o seu, mas dentro da nação que eu olho é o axixê, que é feito para as pessoas que são iniciadas, né, e que são imortalizadas. Já os mortos que não encontram um caminho de honra, assim, né, são chamados aí de Egum, de Quiumba, Carrego, de Encosto, enfim, são espíritos que estão satisfeitos com o seu destino e que interferem no plano carnal negativamente, né? O contrário de ser um ancestral que te abençoa, ele deixa seus caminhos um pouco fechados, deixa um rastro traumático em suas linhagens familiares. Próximo slide, por favor. Então, o gesto da pesquisa é unir esses dois troncos de pensamento, né? E defender que eles são precisos para fazer uma leitura coletiva da ancestralidade brasileira, entendendo que a ancestralidade, nesse caso, é uma ligação de responsabilidade intertemporal e coletiva sobre as ações, afetos, trajetórias que as pessoas construíram e que constroem esse país, né? Sendo esses antepassados pessoas negras, mas também pessoas brancas. Ou seja, quando a gente está lá dando nome de praça para cara que matou milhões de pretos, a gente está fazendo uma desonra para os nossos ancestrais negros, né? Então, a gente também, eu olho para a ancestralidade não só para lá das pessoas negras, mas também das pessoas brancas. Entendendo que é um lugar de responsabilização. Mantendo essa desonra aos antepassados, ou seja, mantendo a permanência da morte, dessas políticas de violência, da necropolítica, a gente está promovendo ali um fechamento de caminho coletivo, né? Como se a gente estivesse botando para dentro todos os fantasmas que a gente não quer que acompanhem a gente. Então, eu considero essa manutenção, que eu chamo aí de uso colonial de cu, né? Ou seja, o uso colonial da morte, que gera esse rastro de memória traumática, né? E eu proponho que há um desequilíbrio em termos de justiça histórica, mas também energética, que a gente precisa desatar por meio de práticas negras de descolonização e revigoramento. Nesse sentido que eu entendo o conceito de ebó como um processo de reordenamento da energia vital, do axé, através dessa oferta votiva, assim, né? De uma lição epistemológica urgente. Parte desse conceito, tanto no Luiz Rufino, Antônio Simas e o Antônio Simas Rodrigues, que eles partem do conceito epistemológico, de ebó epistemológico, para pensar essa lógica de distribuição de justiça, de reparação histórica, das potencialidades negras, como também considero que, ao produzir imagem, né, ao produzir essa expressão, dar essa voz para as pessoas negras, a gente também consegue revisitar esses espaços de justiça. E aí eu vou falar um pouco sobre os filmes, tem 5 minutos. Pode passar. Cada um, onde eu localizo esses movimentos de ebó imagético em cada um. No Rhapsody tem essa cena que eu identifico, assim, é a cena que ele está indo lá, de fato, terminar seu processo de superação do luto e de vingança, que ele se transfigura. Assim, ele antes usava roupa normal e agora está vestido como o próprio orixá, e com arco e flecha ele vai lá e assassina cada uma das pessoas que mandaram matar o irmão dele. E aí a cena é muito forte. Se vocês conseguiriam apagar um pouquinho a luz para a gente conseguir ver melhor, porque os filmes são bastante escuros. E é todo nessa penumbra, assim, então, e no final de tudo, assim, ele vai dar um grande respiro. É a única vez que o personagem está com seu corpo leve, descansado, né? É como se essa vingança restaurasse o processo de justiça que foi estabelecido, né, dentro aí desse universo diegético, né? Ou seja, através desse gesto, promovem um revide no campo da experiência fílmica, mas que extrapola também ao extracampo, né? Tido como se a gente também tivesse com a nossa justiça, vingando a justiça dos nossos ancestrais. Pode passar, por favor. Aqui é um dos modos, aqui eu te deixo uma observação, mas não vai aparecer. É uma das cenas em que essa mulher é uma mulher liberta, já no filme vai passando por vários tempos da escravidão. Ela é uma mulher liberta que vai fazer um banho numa cachoeira, onde é o Rio das Almas. E aí, ao mesmo tempo que ela está se banhando, né, se limpando ali, faz uma transição em que a imagem do rio leva para a memória dos ancestrais, assim, onde que essas pessoas foram assassinadas na mesma margem em que aquela mulher estava se banhando. Assim. Então, é como se o filme nos lembrasse assim, que a escravidão não pode ser esquecida, que esse local de dor ele é ainda presente. Apesar de que essa literalidade da linguagem, assim, ela por vezes, ela retroalimenta a cena de violência. Né? Então, eu vou muito em Sarja Rachman para criticar isso. Eu acho que há formas da gente falar sobre a violência, sobre a necropolítica, que consegue fazer esse trabalho um pouquinho melhor. Pode passar, por favor. No M8, a cena, assim, além tem várias cenas que ele está numa gira, assim, tá rolando lá na casa da Umbanda, onde ele frequenta, mas a cena final que eu identifico enquanto esse local do ebó imagético, assim, é quando há esse processo de enterro aqui.
é que cada mãe, assim, ele conhece um movimento de mães que perderam seus filhos na intervenção militar. E aí, quando ele descobre a identidade do M8 e consegue roubar o corpo dele para ser enterrado, para dar um descanso para aquele corpo, as mães todas vão passando por esse caixão e cada hora que cada uma das mães vão pegando, elas vão falando o nome de outras pessoas. Então vai falando, vai em paz Douglas, que é o M8, mas vai em paz Guilherme, vai em paz Rafael, que vai falando vários nomes. Essa é a cena final do filme. E é como, né, é uma coletivização do luto, assim, é como se o corpo do M8, que é o Douglas, representasse vários corpos que não são enterrados, vários corpos que são ceifados pela necropolítica e que não encontram seu descanso, né? O filme Egum, pode passar, ele é diferente, ele demonstra o que acontece se a gente não faz esse processo de revisitar a violência, de tirar o racismo do silêncio desse status quo. Aqui, no caso, ele não consegue fazer esse movimento e a coisa descamba, os eguns invadem a casa, esses espíritos que não estão em paz entram dentro da casa, perturbam a mãe dele e o filme acaba super trágico, assim, é um dramão. Mas, enfim, em si, a própria narrativa já nos demonstra assim, a importância de olhar para esses passados. Pode passar para as falas de conclusão? Quantos minutos que eu tenho? Mas, enfim, eu utilizo a contextualização do Ebó para entender que a presença dos ritos, né, dentro desse universo narrativo, assim, ela é uma maneira da gente elaborar sobre os traumas históricos por meio das ficções e realizar esse gesto de cura, de pacificação e, às vezes, que é não de despacificação. Porque o que me incomoda muito é o silêncio sobre uma ancestralidade romantizada, uma ancestralidade que não identifica as dívidas que a gente tem. E isso tanto para pessoas negras quanto também para pessoas brancas. Assim. Eu acho que é muito importante, assim, o que eu trago, eu acho, de experimento conceitual para o Ebó Imagético é pensar que o cinema consegue fazer essa lavagem, assim, essa limpeza dos nossos corpos coletivos ancestrais. Através do cinema a gente consegue aí superar mazelas do racismo, mas também a gente consegue fazer com que esses lugares de silêncio, esses lugares de não identificação e de memória desonrada, que a gente precisa tocar neles, né? Aí pode passar no último slide, assim. Então, as publicações que eu trabalho um pouco desses conceitos, meu contato, meu Instagram, me sigam. É isso, gente. Eu me chamo Olga, sou de Manaus. E esse trabalho que eu enviei, ele é fruto de um TCC que eu fiz para o curso de Ciências Sociais na UFAM. E tá com uma pegada mais sociológica do que as outras áreas que compõem as ciências sociais, né? Que é ciência política e antropologia, só para situar vocês. E atualmente eu estou no mestrado, só que eu estou estudando outro objeto, né? Mas eu comecei com o TCC, com esse interesse em pesquisar cinema, desde a graduação. É importante falar, sou bolsista pela FAPEAM, Fundação de Amparo à Pesquisa. E aí o Animal Cordial, ele surge na ampliação, porque esse projeto ele começou com um projeto de iniciação científica, acho que no ano de 2017, 2018, faz tempo. E aí eu queria ampliar o projeto, eu queria ampliar e eu queria adicionar mais um filme. E eu escolhi o Animal Cordial, meu orientador não queria, mas eu meti o pé e fui. Importante ressaltar também. E aí o objetivo inicial, e se perdurou, era tentar analisar ou observar como se dava o retrato da classe média brasileira a partir do cinema nacional. Que é um tema bastante recorrente. Se a gente parar para pesquisar, é um campo bem difundido. Existem alguns teóricos que eu vou adentrar mais um pouco. E aí o Animal Cordial, ele surge como o último capítulo. Por que eu tô falando isso, né? Parece que tá doido. É porque o texto, ele tem aspectos que estão ligados aos primeiros capítulos. Então eu vou trazer alguns apontamentos do início da pesquisa e tudo mais. Então os tópicos que eu selecionei são uma breve introdução, entrar no desenvolvimento da análise a partir dos personagens que eu selecionei e alguns conceitos que também aparecem no filme a partir dos personagens, como cordialidade, utopia e reflexividade.
E aí, como eu disse, o Animal Cordial é o filme selecionado, é um filme de 2017, dirigido pela Gabriela Amaral Almeida, roteirizado pela Gabriela e pela Luana Demange. Eu não sei se vocês já tiveram contato com a obra, mas o filme é um filme que tem uma pegada meio de terror, meio de slasher, e ele é centralizado em um restaurante. E acontece uma tentativa de assalto, e aí, a partir dessa tentativa de assalto, algumas mortes vão acontecendo, alguns personagens vão se rebelando. E aí eu vou analisar especificamente 3 personagens a partir desse clímax que se dá no filme. Pode passar. Tá. O que acontece? Como eu disse, o texto está trincado. Como é a palavra? Tem um gancho com os textos iniciais que eu produzi. E aí, para entrar na questão da classe média, eu fiz um balanço em relação tanto à classe média em si, quanto à representação da classe dentro do cinema nacional. E aí não tinha como o Cinema Novo ficar de fora, porque o filme Terra em Transe foi o primeiro selecionado. E aí eu pesquisei, analisei a figura do Paulo Martins, mas principalmente pegando um gancho do Bernadette, Jean-Claude Bernadette. Ele tem um texto famosíssimo chamado Brasil em Tempo de Cinema, em que ele fala um pouco dessa questão de classe dentro do cinema novo, e fala principalmente da aparição do Antônio das Mortes, que é um personagem do Glauber Rocha, esse aqui. E aí ele fala que a partir da aparição do Antônio das Mortes, o cenário do cinema nacional mudou para um cenário mais urbano, antes era mais rural, com a pegada do cinema novo e tudo mais. E aí, com a aparição do Antônio das Mortes, ele entra não só com essa pegada, posteriormente o cinema vai para uma questão mais urbana, mas também a visão do protagonista vai mudando. O que eu quero dizer é, a gente passa de tentar retratar o outro para retratar mais a classe média do que esse povo idealizado anteriormente pelo cinema novo. E aí a questão da classe fica mais evidente. Alguns teóricos já abordaram essa questão de classe, como Fernão Ramos, e mais recentemente a Marina Souto, de 2019. Pode passar. E aí, para entrar na questão da classe, eu utilizo 2 teóricos. O primeiro é o Pierre Bourdieu, que vai analisar a questão da classe numa pegada menos econômica e mais estética, eu acho que posso definir assim. Ele define a classe como um produto de uma diferenciação simbólica, muito pautado na estética, em que há uma distinção entre o bom e o mal, o ruim e o positivo, né? E aí, a partir disso, eu olho essa distinção de classe mais pautada nessas questões simbólicas, de gosto, de estética. E também entra na questão do hábitos de classe, que seria esse conjunto de práticas, noções, estilo de vida e ideologia, como se fosse uma segunda pele de um indivíduo. Pode passar. E além do Bourdieu, eu também utilizo o teórico brasileiro, que é o Gessé Souza, para tratar mais especificamente a classe média nacional, né? Esses são alguns tópicos do texto. O Gessé Souza, ele tem um livro chamado Classe Média no Espelho, em que ele vai definir que a classe média brasileira ela nasce muito enraizada num mito nacional, que, como o nome fala, é um mito não muito verdadeiro, e muito voltado na questão do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, em que essa cordialidade ela vai ser encarada como uma espécie de senso comum. Essa é a teoria dele, né? A hipótese dele. E aí esse mito nacional ele vai regendo principalmente essa classe, porque é uma classe que não tem uma ligação econômica muito forte, mas tem uma ligação simbólica, um capital simbólico forte. É como se a questão econômica não fosse o poder, sabe? O poder para essa classe é muito mais a questão simbólica do que econômica. Pode passar. E aí os personagens que eu analisei o Animal Cordial são personagens do Inácio, que é o dono do restaurante, a Sara e o DJ. E o personagem do Inácio, apegada nas teorias do Gessé, eu situei ele como um pertencente a uma massa da classe média, que
é como se fosse um intermediário do intermediário. Tá entre uma classe média mais alta e entre um setor social mais pobre. Então ele está nessa dinâmica de vai e não vai cair, socialmente falando, né, na posição social. E aí ele é uma figura interessante, porque durante o filme, não sei se vocês já viram, né, ele vai meio que enlouquecendo, né, virando uma besta, virando um animal, como o próprio nome diz, do filme. E acontecem algumas matanças e tudo. E a minha teoria, a partir da interpretação dos filmes, é que ele possui um medo extremamente profundo em relação a não só perder o restaurante, mas perder esse lugar de privilégio que ele possui teoricamente, né? A partir desse possuir mesmo, de ter um estabelecimento, de ser um burguês e tal. E aí, aos poucos, ele vai vendo essa ameaça a partir do assalto. E o medo vai tomando conta, né? Por isso que o título do texto é Medo Sanguinário. E ele vai se tornando esse animal. E... Pode passar. E a Sarah é uma personagem que é o braço direito de Inácio. E aí, aos poucos, ela é apaixonada por ele, né? Mas aos poucos ela vai se desprendendo dessa figura, porque ela vê que ela não tem o que ela quer, né? Que ela quer que os dois fujam, saiam de lá e vivam uma vida juntos, mas ele só se importa com o restaurante. E aí, aos poucos, ela vai se desprendendo, tendo uma independência e vai rompendo com essa dinâmica que o próprio Inácio, e ela, né? Porque ela também ajuda na matança, ela vai rompendo e vai se desprendendo dessa figura. Aí, a minha hipótese é que ela é a personagem-chave para a mudança dentro desse cenário. Ela é a personagem que traz uma reflexividade, porque aos poucos, mesmo com uma dinâmica estabelecida de opressão, violência e tudo, ela, a partir dessas fissuras dentro do filme, dentro dessa dinâmica, ela vai conseguindo mudar, mesmo que seja de uma forma tecnicamente individual, né? Mas no fim ela deixa de Jair sair, né? Ir embora. E ela fica lá. Pode passar. E de Jair, fazendo um pouco um gancho da introdução que eu fiz sobre o cinema novo, ele é essa figura do outro dentro do filme. Ele é um personagem negro, nordestino, LGBT e tal. Mas, ao mesmo tempo, fazendo um paralelo com essa pegada anterior dos anos 60, ele vem com uma certa idealização, mas ele rompe com isso porque o foco principal da Gabriela não é o de Jair, né? Ele está lá como, de fato, uma esperança e tal, tudo mais, mas não é ele o agente da ação, não é ele o agente da mudança, ele está mais como uma ponta ali de reflexividade também, mas não é ele o agente da ação, o agente é a Sarah, que fica entre o Inácio, entre o Jair, então ela que é o agente. Não sei se vocês estão entendendo a minha. Pode passar. Aí eu trago que a dominação de classe nasce, como afirma Bourdieu, fundamentada no julgamento estético, a separação entre o bom gosto e o estilo de vida específico da classe dominante versus o mau gosto, e o estilo de vida oriundos das classes populares. A classe média absorve e internaliza a má consciência social, como anunciado por Ramos, proporcionando uma baixa autoestima social que se transfigura, se alimenta da depreciação do nacional e, simultaneamente, da própria autodepreciação. Ou seja, dentro do cenário cinematográfico nacional, a classe média é retratada principalmente a partir de si própria, né? Porque a classe média é o agente que mais produz. Então a gente vê nas telas como se fosse, assim, não literalmente, mas como se fosse um reflexo da própria condição. Pode passar. A distorção sistemática da realidade, promovida pela imprensa venal, permite inverter a realidade social e tornar invisíveis as forças objetivas de mercado que a comandam de dentro e de fora do país. Desinformação e desinteligência produzidas pela imprensa se combinam como pretexto ideal para voltar à frustração dessas pessoas contra o objetivo externo,
Assim, a agressividade, a ansiedade, que efetivamente, podem ser canalizadas a um bode expiatório externo, para explicar seu suposto fracasso, bem como, e talvez mais crucial ainda, impedir sua identificação com os mais pobres que precisam da política. Esse é o Souza, Gessé. Então, essa questão da classe, ela, a partir do filme, ela pode ser vista também nesse viés mais sanguinário. Não é uma coisa trivial, né? E aí, essa foi minha interpretação a respeito do Animal Cordial, que pode ser, na minha visão, né, interpretação, a questão de classe ela está intrínseca a esse filme. Se a gente parar para analisar a partir de alguns teóricos, a partir de algumas perspectivas. Pode falar. As referências. É isso. Boa noite, eu acho já. Tudo bem, gente? Meu nome é Nayara. A minha proposta de trabalho para vocês hoje é alegorias oníricas para dororidade, que é um conceito da uma piedade. Uma análise fílmica do curta-metragem A Mulher que Eu Era. Pode passar. A Mulher que Eu Era é uma produção, é um curta-metragem da Karen Suzane, que é uma cineasta de Contagem, ela nascida numa comunidade do Rio das Pedras, lá em Contagem. E esse trabalho, ela conta, assim, vou fazer um pouco do porquê que eu trago ela, porque eu pensei nesse trabalho também. É uma realização desse edital do prêmio BDMG Cultural. Esse edital foi feito em 2018, depois daqueles 2 resultados consonantes do GEMA, que demonstravam quantos autores, diretores e cineastas, etc., negros que existiam no Brasil. E aí o número ínfimo de diretoras que tinha. E mesmo sendo no conceito só de Minas Gerais, ela foi a única diretora negra a receber esse incentivo, assim. E na entrevista, para ela conseguir o trabalho, ela falava que se eles queriam mudar essa situação, que eles a escolhessem o projeto dela, assim, dentro da entrevista. E aí, no resultado, depois disso, esse ponto, o júri destacou a fala dela como um dos pontos para além da qualidade do projeto. Assim. E aí eu acho que foi um lugar de um dos fatores de eu escolher esse curta. É um curta que vai trabalhar com a ficção só para falar de uma coisa real. E aí ela vai falar a mesma coisa, assim, que ela está baseada numa ideia de violência que ela trabalha, que ela viu acontecer na família dela, de uma forma ampla, mas também dos dados gerais do Brasil, assim, em relação às mulheres negras. E aí, trabalha principalmente com a Cacau, e aí tem todos esses lugares de construção do texto. Ela construiu é um curta pequenininho, ele tem 11:42, mas em cada detalhe tem essa questão. Então, até o próprio nome da Cacau, ser uma mulher negra, ser uma fruta do chocolate, tem todas as construções para ela, assim. E essa mulher negra que é casada com um homem branco, e na rotina dela é mostrado sempre ela em trabalhos domésticos. E aí ela começa a fazer uma lembrança do casamento e para trás disso, do que ela tinha como sonho. Pode passar, amigo. E aí a Karen Suzane vai falar sobre isso, né? Que é um trabalho baseado na entrega e a renúncia ao mercado de trabalho, dos sonhos que tem, e a espera também do retorno à emancipação. Assim, ela vai colocar esse lugar como curta-metragem. Uma das primeiras cenas do curta, antes de aparecer o título, é a Cacau limpando as coisas. Aí a marido dela chega, entrega para ela um café, uma xícara de café que ele estava bebendo, e ela continua limpando as coisas até que ela vai até o espelho. Vamos ter um frame mais à frente disso, tira o turbante que ela estava e afunda nessa banheira de flores, assim. E aí ela dá um grito. E aí é o primeiro grito, assim. Então é um curta muito trabalhado com gritos e sussurros. E a temática das flores, para marcar as mulheres, vai aparecer em vários lugares, assim. É um curta que tem muito lugar psicanalítico de púrpura, roxo e rosa, assim. Não só no lugar da feminilidade demarcada, mas no lugar do sonho do onírico e do retorno, assim. E aí vai para esse lugar que ela vai trabalhar. É uma obra que vai trabalhar com a ideia de memória, que é ela repensando a vida dela e contando a infância dela
nas pequenas falas que tem. Tem uma narrativa muito poética, eu vou mostrar também, mas essa construção, as mulheres ligadas a esse lugar das flores, mas também esse lugar vai ficando um pouco dual ao longo do filme. E à medida que ela vai revisitando essas memórias dela, ela vai refletindo sobre as mudanças que aconteceram na vida dela, tanto física quanto emocionalmente, desde o casamento. Então vai ter um lugar também de pensar a conversão do amor em trabalho reprodutivo, que é o texto da Friederich, vai para esse lugar também. Eu não vou abordar aqui tanto, mas é esse lugar que eu estou pensando. Pode passar, amiga. E aí é justamente esse lugar, tanto que a capa de divulgação é aquele primeiro frame que eu mostrei no começo, de tudo sendo bordado, e o título também é bordado, assim. E aí tem esse espaço dela limpando a casa, e depois ela de frente para o espelho, e aqui é uma cena, eu acho que está muito claro, mas nessa cena aqui, ela está servindo o próprio coração para o marido, como refeição, e aí é esse lugar do onírico que eu estou pensando, assim, tanto o lugar do onírico da imaginação, quanto o lugar do onírico freutiano mesmo, assim, do susto e do medo e da perseguição própria, assim. E aí depois vai passar para um lugar que é da dororidade, que é quando as mulheres negras se juntam para poder resgatar ela desse lugar e de repensar. E aí é um lugar muito de sonho e sussurro. E o final, o clímax, que é quando ela consegue fugir disso. Pode passar, amigo. E aí, pensando também em como que é construído, uma das primeiras cenas que ela vai se lembrar do casamento. E aí tem essa divisão muito certa da família do marido, que são todos homens brancos de barba, e das mulheres todas com turbantes rosas, e os homens todos comem carne, as mulheres todas comem flores e verduras. E aí tem um lugar do lado que ela se levanta da mesa para partir um bolo para levar para o marido. E aí uma das mulheres fala, né? Hoje é o dia mais importante de uma mulher, e você sabe muito bem disso. E aí, só que antes disso, lá atrás, começa a aparecer o lugar interseccional do racismo e da onde que vem. Porque alguém comenta assim no sussurro, todo esse sussurro que vai ao longo do curta. Sorte a dela, considerando que. E aí a gente pensa tanto que o racismo é indizível, né? Tanto que um dos lugares do racismo é não dizer. Mas aí uma olha para a outra e fala, considerando o quê? Considerando o quê? Que ele é branco, mesmo assim ele escolheu ela? Qual que é esse lugar da escolha? E aí, mas isso vai sendo passado por outros lugares. Eu fiz alguns recortes de fala que a gente vai pensando, e aí logo a outra responde. Os pais dele, você sabe como é, né? E aí vai sendo esse todo esse lugar. Mais pra frente eu vou falando mais ou menos porque eu escolhi trabalhar tanto com as imagens quanto o texto. E aí depois tem esse lugar do tentar normalizar o lugar do casamento, e aí tem esse exagero, as coisas são como são. E o lugar do, seu marido vai te ajudar. Pode passar. Aqui tem a cena novamente, depois do casamento, logo depois do casamento. O marido dela leva ela para essa floresta, que volta depois no lugar da recuperação, durante a noite. E aí tem esse lugar do despertar, do enterrar do sonho, que é sempre noturno, e despertar sempre diurno. E aí ela fala com o marido que não faz diferença, agora que eles casaram, assim. E aí ela vai falando que as núpcias são como enterrar dos sonhos. E ela vai enterrar os sonhos dela nesse lugar com o marido, assim. E aí logo depois tem esse lugar dela arrancar o próprio coração. E todo lugar do curta é tratado nesse lugar da narrativa lírica e desse onírico, assim. E aí quando ela vai enterrar os sonhos dela, ela vai falar que quando ela era criança ela queria ser motorista de ônibus quando crescesse. Porque ela lembra de quando a família dela viajava junta. E aí ela achava que a família junta feliz era essa família que estava sempre em trânsito. E aí começam a entoar uns cantos, assim, das mulheres, muito ao fundo, que é esse eu queria ser, várias coisas. E aí tem esse canto, o som do tempo, que sempre tem passarinhos. Então aí no começo do casamento a gente vai pensar nos passarinhos ao fundo. Depois à noite tem uns sons mais pesados de noite, que é esse lugar do enterrar o tempo. E depois tem vários silêncios. O marido só tem a primeira fala do enterrar o sonho e não aparece mais. E aí ela vai falar que uma das coisas que ela queria, eu queria ser médica, eu queria várias coisas, o desejo dela mesma era queria ter tempo e queria poder fazer coisas. Pode passar. E aí o procedimento de análise vai basicamente nesse lugar, assim. Eu estou pensando justamente numa análise fílmica quase com inspirações clássicas, mas pensando nesse texto visual para ser lido,
mas também pensando nessa fotografia, da montagem, dos aspectos sonoros que vão construindo todo o lugar da interpretação. E eu estou pensando nisso para poder tratar nas abordagens teóricas combinadas que eu estou pensando, assim. E as principais são essa construção onírica e a intersecção de raça e gênero e a diferença a partir delas. Eu vou trabalhar com a ideia interseccional com a Crechó e com a Fernanda Carreira, que é da Federal aqui Fluminense, e a ideia das análises psíquicas pelas cores, assim, pode passar. E aí, pensando na estrutura onírica, eu estou pensando nessas ideias das alegorias do simbolismo, das flores. As mulheres, elas, além de terem plantas, no rosto delas são tratadas como são desenhadas raízes, como se elas estivessem sendo enraizadas no lugar do casamento. Sendo que ela desiste dos desejos dela e ela enterra esse pequeno carro amarelo junto com o sonho dela de ser motorista. Essa ambiguidade que tem do onírico, da realidade do sonho. Então, no começo, ela está numa tarefa doméstica em que ela está limpando a casa e aí ela começa a sonhar a partir disso. Ou ter pesadelos, assim, se a gente for pensar nesse lugar também. E a ideia E aí tem uma ambiguidade, assim, né? A gente consegue entender onde que é a realidade, onde é sonho. E aí ela começa a sonhar no final, quando ela está enterrando os sonhos também. Então tem essa metalinguagem, assim, no curto. E aí tem esse lugar da interpretação do gênero e da raça. Dos lugares tanto de ser bem marcado que as mulheres são todas negras, os homens são todos brancos. Não é um lugar para discutir violência, eu acho que a gente tem que passar muito disso, e aí é o lugar que eu discuto violência de gênero na minha pesquisa de uma forma geral. Mas eu acho legal o curta trabalhar com isso bem marcado, assim. Para pensar também no lugar da opressão do trabalho e como é que isso, apesar da Friedrich não trabalhar com raça, mas como é que a gente tem que pensar nisso de uma forma ampliada mesmo. Pode passar. E aí tem um lugar, quando ela tem um despertar, assim. E aí no meio da noite ela tá sozinha na cama, não tá mais com o marido. E aí ela começa, aí fica tudo claro, ela começa a ouvir esses sussurros. E aí ela volta para aquela mesma floresta e encontra essas mulheres que começam a sussurrar esse poema, que é da Maria Rezende. E aí ela vai falando, e elas vão começando a falar sobre esse lugar do somos portas de entrada, portas de saída, somos deusas escravas há 1000 gerações. E elas vão entoando isso como um canto, assim, então volta para o onírico nesse lugar também. E aí tem um lugarzinho, porque a Maria Rezende é uma mulher branca também, que no livro, em vez de só pecadoras e predadoras, elas trocam o D pelo T e fica pretadoras. E aí é uma brincadeira que elas fazem, que a autora também faz. Pode passar, amiga. E aí, para pensar nesse lugar da recuperação e da união, eu estou pensando no conceito da dororidade, que é da impiedade, e que ela fala assim que a sororidade parece não dar conta da nossa petitude. É pensar que, historicamente, quando se precisou pensar em direito das mulheres, algumas tiveram mais oitiva, foram mais ouvidas do que outras ao longo do tempo. Então, a piedade vai falar que algumas dores só mulheres negras entendem entre si. E aí é esse lugar que é representado com as mulheres negras abraçando ela. Pode passar, amiga. Estamos encerrando. E aí, no final, justamente esse lugar. Tem o lugar do espelho e da imagem, e aí ela volta para aquele carrinho que ela estava enterrando e pega a estrada e vai embora. É basicamente isso. Então, tem esse lugar da libertação, do viver os sonhos. É esse recortezinho que eu fiz para dar tempo de falar com vocês, é isso. Pode passar. Aqui era um trechinho, só que eu não vou passar, porque eu desisti. Pode passar. Muito obrigada, gente, é isso. Bom, em primeiro lugar, obrigado, vocês foram ultra pontuais, até porque a gente já está meio corrido por conta da hora, mas também por conta disso a gente tem bastante tempo para conversar agora. Então, quem tiver pergunta, por favor, levanta a mão. Ok, já vi vocês dois, e vou passar para ele, depois eu levo o microfone aí, tá? Parabéns, gente. Acho que os temas conversaram não são os temas, mas os lugares, né, que vocês estão vindo, assim. Mas a minha pergunta vai mais para ti, Josué. Ali fora tu me disse que se considera mais um afropessimista, assim. E vendo tua apresentação agora, eu acho que tu não vi tanto disso, assim. E queria te perguntar
bem nesse sentido, né? A partir desses filmes, se assistindo esses filmes, tu acha que a situação que ela é péssima, a gente sabe, né? Mas eu queria saber em relação a partir desses filmes, né? Em perspectivas, enfim. Eu acho o conceito que tu traz muito interessante, né? Para pensar essa elaboração de outro lugar, de um passado, né? E pensando lá na frente também. Queria, enfim, te ouvir se tu acha que dá para ter alguma esperança, alguma coisa mais positiva, ou a coisa tá realmente feia assim? Tá ligado? Obrigado. Ligou. Ai, ótima pergunta. Então, quando eu comecei minha pesquisa, eu era do afrofuturismo. E aí, eu super entrou também assim, na dissertação. Meu TCC foi do afrofuturismo, então eu estava muito nessa ideia de acreditar que os filmes faziam novas possibilidades de futuro, que mostravam, né, possibilidade da gente escapar desse racismo, etc. e tal. Minha chegada no afropessimismo vai muito de encontro a perceber o quanto que, apesar de a gente estava no afrofuturismo falando coisas belíssimas, mostrando coisas belíssimas, eu encontrava milhões de filmes afrofuturistas que falavam sobre genocídio. Então, a morte era sempre uma realidade. Então, quando eu encontro o conceito de morte social, que é pensar essa permanência da escravidão, a permanência de um lugar de morte, independente né, como uma estrutura psíquica do mundo mesmo, eu fui muito contemplado, eu fui abandonando um pouco o afrofuturismo, mas é o ponto que a minha pesquisa, assim, ela... É isso, eu tô falando de axé, né? E o axé brota de umas maneiras que não dão conta da gente explicar. Então, é muito contraditório, assim, porque eu tô o tempo inteiro ali defendendo esse lado de uma análise sociológica e racial pesada, que tipo, é isso mesmo, a gente tá morto socialmente, a gente vai continuar morrendo, enquanto que essa estrutura psíquica de mundo existir, que é a branquitude. Mas ao mesmo tempo, quando na minha pesquisa durante a banca, assim, quando foram falar sobre o quanto que era esperançoso, assim, né? Porque é isso, eu tô fazendo com o ebó imagético e com a própria noção de ebó, acho que não deu para explicar muito na hora. Ebó é considerado uma reconexão de fluxo, assim. A gente toma ebó para ter saúde, a gente toma ebó para ter prosperidade, a gente toma ebó para afastar os espíritos maus e aproximar os espíritos bons, né, que acompanham a nossa ancestralidade. Então, eu acredito que, através dos filmes, ainda há pontos de esperança, sabe? Assim, dos tópicos de escrita assim, é justamente fazer um enfrentamento, assim, a ebó imagética e a morte social, assim, enquanto que através da macumba, através dessa reconexão, dessa volta ancestral e do filme enquanto rito, né, eu acho que é isso também falta comentar, que eu considero o filme um ebó também. Então, através desse ato de recuperar a linguagem, de tomar as rédeas de um campo expressivo, a gente consegue sim, às vezes, afastar a morte social. Assim. Então, eu acredito que eu estou no meio termo. Assim. É esperançoso, desesperançoso ao mesmo tempo. Mas é isso. Eu ia falar que eu acho que você é mais Hartman do que o Windows. É isso. Eu sou mais Sarah Hartman do que Frank Whindersson. Minha pergunta é para o Josué também. Eu fiquei chocado agora. Você usando Kênia Freitas e, enfim, eu vejo ela também muito nesse raio da esperança ainda também. Mas também pegando esse gancho da Kênia, eu lembro que eu tive aula com ela de crítica. E ela sempre ficava me falando assim, volte para o filme, comece através dos filmes. E me corrija se eu estiver errado, é claro, mas só que eu não vi a materialidade do filme agora na tua pesquisa. Eu queria que você falasse como esse ebó imagético se apresentou para você na materialidade do filme, através da planificação, da montagem, da encenação, enfim. Eu vou muito na montagem. Eu faço análise fílmica do Ismael Xavier, então eu vou lá decupando em blocos fílmicos, através da narrativa e também através das imagens. A metodologia que eu usei foi... Vocês viram que tinha até uma constelação no cantinho, foi a constelação fílmica da Mariana Souto.
Então eu fico o tempo todo aproximando, assim, para saber qual que é a diferença do ebó de um e ebó de outro. E vou na montagem, nas imagens e no que a condução da cena, que eu considero que é o ebó, diz em torno da narrativa. Então, a cena em específica do Rapsódia para um Homem Negro, ela entrega no final que é sobre vingança e é sobre justiça. Então, eu acho que aí eu tenho pontos nodais do filme. Então, eu consigo caracterizá-lo enquanto um enredo que está falando sobre restituição através da vingança. Aí, quando eu vou no M8, eu localizo que esse ebó é fazer a reconexão ancestral. Ou seja, ele amplia dentro da cena o conceito de família, que é muito o que a Lida Maria Martins vai falar. Ela considera que a ancestralidade é o modo de vida negro em que a ampliação da família foi possível para superar os processos da escravidão que separava os iguais de si. Então, quando o personagem do Maurício, ele comenta pra faculdade, ele começa a se elitizar, vai saindo com os brancos, briga com a mãe dele, fica puto, sai do terreiro. E aí tudo vai desandando, assim. Aí, no arco narrativo, eu vou variando. Aí eu já volto pro Ismael Xavier. No arco narrativo, a jornada de herói dele, assim, começa a dar certo só quando ele se reaproxima da ancestralidade. Então, eu vou passando metodologicamente na materialidade por isso. Outro autor que não entrou aí, que não trouxe, mas que faz parte, é o Gonzalo Abril, que fala de sociossemiótica. Eu sou um pouco semioticista também. Então, eu analiso visualidade, eu analiso... como é que ele divide? Ele divide a imagem em três, que é visualidade, mirada e imaginário. Isso, né? Isso. Ele fala sobre essas três camadas do texto visual. Seria visualidade, cor, textura, o que a gente vê mesmo com os olhos. Seria a mirada, o local de posicionamento da imagem, ou seja, é uma mirada familiar, uma mirada afetiva, é o lugar onde aparece a enunciação. E o imaginário é a carga cultural que a imagem traz, o que ela lembra. Então, é um pouco isso que a materialidade está envolvida. Nossa, acho que eu nunca expliquei Gonzalo Abril tão rápido. Tão rápido. É porque tem mais coisa. Então, boa noite. Parabéns pelas apresentações muito legais. Eu queria, na verdade, compartilhar, assim, tem uma artista e filósofa carioca que dá aula nos Estados Unidos, na Califórnia, que é a Denise Ferreira dos Santos. Porra, Já devia pagar. Coisa absurda, né? E aí ela fala, né, ela faz uma convocação, um convite para a gente destruir esse mundo, né? E aí fala, essa destruição está ligada à possibilidade de um pensamento fractal, onde diversas camadas se relacionam e tal, cósmica, histórica. Enfim, aí se vocês... enfim, me pareceu ter relação com esse local que você acabou de descrever, assim, porque é diretamente isso, né? Vamos destruir esse mundo, mas também não abre mão de se relacionar, porque não é, né, do nada, né, que as coisas, digamos, um outro mundo virá. No entanto, as ferramentas com as quais esse mundo pode vir tem que passar por uma série de críticas radicais e tal. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, se vocês acham que tem relação. Começar. Vamos começar. Denise Ferreira da Silva com você. Então, eu gosto muito da ideia da Denise, principalmente desse mesmo lugar da dívida impagável, assim. E aí eu gosto dela, da lógica maqueta, não sei se todo mundo conhece, né, mas assim. Mas eu gosto dela principalmente na ideia que eu acho que trabalha muito com o que o Josué fala, assim. E aí eu acho que, para pensar um pouquinho no que eu estou pensando aqui de pesquisa, eu parto de um lugar, assim, de todos os lugares que as mulheres negras são invisibilizadas, então aonde que elas falam. E aí por isso que eu procuro vários lugares, manifestações, assim. A gente fala mais cedo de escrevivência, da Conceição Evaristo. Eu gosto de trabalhar nesse lugar, assim, de escrever pela vida, assim, da Conceição. E eu gosto muito do texto da Denise, quando ela vai falar sobre a impossibilidade da reparação. Assim, e aí ela vai falar lá de que é impossível a gente voltar
que ela vai falar dos filmes, assim, por exemplo, todos os filmes de pensar no futurismo, de voltar para o passado, e as pessoas negras, se voltassem para o passado, voltariam para um lugar onde elas não poderiam ter vida, assim. Então, pensar em Octavia Butler, né, que ela estava pensando nesse lugar, assim. Então, se você volta para esse lugar que essa vida sua não é possível, você não pode imaginar uma ficção que, na verdade, as pessoas negras têm capacidade de voltar para o passado. E aí eu acho que esse lugar, assim, para pensar, porque eu acho que o trabalho da Denise é muito sofisticado, eu gostei muito que você consiga explicar também em poucas palavras, mas, assim, eu acho que esse é um dos lugares principais de pensar, assim. Só que aí o que eu brinquei com o Josué, que ele é mais Hartman do que o Whindersson, é porque é uma brincadeira do tipo, o Frank Whindersson acredita que a gente está na morte social a partir do momento da escravização, porque ele fala que a partir desse momento o lugar de sujeito foi, as pessoas negras foram destituídas do lugar de sujeito, por isso a ideia da morte social. Mas a Hartman vai falar, e ele cita a Hartman, que ela fala assim, que a gente ela vai trabalhar com a ideia do Atlântico Negro, né? Ela vai trabalhar com a ideia de que a gente está no porão. E aí ela vai falar assim, quando a gente está no porão, a gente tem que fazer alguma coisa para sobreviver. Eu acho que é isso que a gente está pensando, assim, sabe? Quando a gente está no porão, por mais que seja um lugar de pessimismo, a gente pensar que ainda está no porão, a gente tá no porão, tem que se pensar em lugares de resistência, assim, de vida. E eu acho que é esse lugar aqui dessa esperança, assim, mas é uma esperança muito limitada também, sabe? Até onde é possível imaginar mudanças, é isso. Não é possível imaginar ir para trás. E aí, quando se olha para uma repetição das violências, assim, há vários anos, as mesmas questões, também tem esse lugar do pessimismo, assim, de pensar que não tem escape, porque mesmo depois de tantos anos da teórica, tanto nos Estados Unidos quanto daqui, fim do regime, assim, que colocou esse lugar, a lógica ainda opera, assim. E aí é isso, assim, eu fiquei pensando na pesquisa da ideia da cordialidade da Olga, assim, que é um lugar da repetição do mito também. O mito do homem cordial vem porque tinha um mito de que os portugueses operaram no Brasil uma colonização menos violenta. Então eles eram os senhores benevolentes. E aí por isso que os brasileiros eram povos cordiais. Então, assim, é uma repetição do mito tão longa que a gente coloca isso nos nossos estudos, assim. Aí o Chico Buarque de Holanda vai definir o brasileiro como cordial nesse mesmo lugar. Então, assim, eu acho que não tem escape. Ao mesmo tempo que a gente não pode desistir também, porque senão, o que a gente pode fazer nesse meio tempo quando a gente está no porão? Eu acho que é isso, assim. Não, desculpa. Oi. Eu não, sendo muito sincera, não tenho conhecimento em relação à autora, mas esse assunto de reformulação de mundo, questão racial, é uma questão que sempre vem à tona na minha vida. E mais recentemente, nesse último ano pra cá, sempre converso com uns amigos meus, alguns racializados, outros não, mas a gente sempre fica nessa, tipo, tá, e aí, o que a gente vai fazer nesse mundo, desculpa a palavra, de merda. E às vezes vem uma total desesperança de tudo, mas aí eu ponho o filme pra rodar e aí a esperança volta de novo, eu leio um livro, a esperança volta de novo. Mas fica sempre nesse ciclo, assim. Então, no mundo ideal, reformular o mundo seria uma ótima. Eu tô falando, não sei se eu tô falando besteira aqui, mas enfim. Vou passar pra ele. É isso. A noção de ebó também é isso. A gente não toma ebó até morrer. Falando de terreiro, assim. Nunca tem, né, você tem quanto cliente, você tem quanto filho, você volta na benzedeira o tempo inteiro. Você nunca vai ter uma benzedeira que vai acabar com sua vida. Melhorou. Você não vai precisar voltar mais isso. E eu acho que é muito disso, assim, a gente vai para esse lugar de conforto, encontra na narrativa, no cinema negro, no livro, como a Olga comenta, para ter um momento de respiro, assim. E isso é uma técnica científica ancestral, assim. A gente sempre teve, né, as benzedeiras, a gente sempre teve as mães de santo que revigoravam, para que no dia seguinte, depois de sambar 1000 horas dentro de um terreiro, o trabalhador pudesse ir trabalhar tranquilo, sem estar se sentir cansado. Então são ciências mandigadas mesmo, assim. Eu fico defendendo muito o meu texto, a minha própria, né, escrita enquanto rito também, porque é isso, é um lugar de decolonização, de apontar a academia não apenas pautada em ciência cartesiana, né, não apontar que esses conhecimentos são sim espirituais. Todos vocês carregam sim seus fantasmas. Queria dizer para vocês, seus ancestrais brancos também acompanham vocês. Então, alguns de vocês têm uns Dom Pedro, alguns de vocês têm uns eugenistas. E a partir disso que eu questiono, assim, porque eu acho que o momento que a gente está falando de mudar o mundo, eu mesmo não vou fazer nada, não. Eu quero que os brancos mudem.
porque esse trabalho não é meu. Então, eu acho que quando eu falo de ebó imagético, afropessimismo, afrofuturismo, eu acho que é um lugar de repensar, democratizar o lugar de ação dentro desse campo. Assim. Enquanto, nessa volta ancestral, o que eu, enquanto pessoa branca, o que eu, enquanto pessoa negra, o que eu, enquanto pessoa negra retinta, tenho que fazer para reconhecer essa dívida e como que eu posso movimentar esse fim do mundo aos pouquinhos. Assim. Cada um tem que fazer seu fim do mundo, eu acho, na real. E é muito isso mesmo que o fim do mundo também está na Denise, mas também no Frank Bell Witherson vai no Fanon para falar de fim do mundo, que é para pensar outra estrutura psíquica mesmo. Assim. Ele fala que ele é tão descrente porque para ele assim, as pessoas só se entendem humanas porque não são negras. Assim. Ele é radical nesse nível, ele é fundador do pensamento radical. E ele fala abertamente, assim, o lugar da humanidade, a pessoa entende que é humano quando ela não vê ela e seu igual morrendo. Assim. Então, para ele, a gente nunca vai entrar na categoria de humanidade, não é uma luta por humanidade. Assim. É uma luta por tentar acabar com o que fez as pessoas se considerarem humanas, que é essa invenção da raça, essa invenção da morte social. E, enfim, eu acho que passa por aí nesses lugares de incômodo. E é isso que o ebó pretende fazer. Tomar um ebózinho agora que meu. O microfone chegar aí. Agora já abriu. Bom, gente, só rapidinho, porque a gente vai ter que encerrar depois dessa, Chega, tá? né? A gente conversa demais. A gente conversa. Tá bom. Vocês ficam sem coffee break. Então, gente, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta pro Josué e para as outras meninas, se elas foram capazes de responder também. Eu queria perguntar para você o papel da utopia no imaginário popular, na cultura pop, em como o cinema ele tem cada vez mais trabalhado com o conceito de distopias, um pouco ali mais no sentido literário, com o afrofuturismo. E aqui no Brasil a gente vê muito essa coisa do afropessimismo por causa dos diretores negros e dos filmes que recentemente estão saindo. O último do Lázaro Ramos, que foi Medida Provisória, que foi excelente, na minha opinião. E ele fala um pouco desse afropessimismo. Mas eu queria que vocês debatessem um pouco sobre o papel das utopias e de como existe uma falta de obras que esperancem um futuro que seja mais igualitário, que seja menos perverso como a gente vive no mundo de hoje. Nossa. Impactado. Eu tentei muito pensar a utopia já, assim, dentro dos estudos, assim, do afropessimismo, do afrofuturismo. Eu acho, vamos ver, que a nossa utopia, ela é um pouco mais concreta, sabe? Eu acho que a gente acaba acessando utopias quando a gente consegue fazer essa reconexão ancestral. Então, quando eu estou no meu terreiro, ali é meu espaço utópico, assim, que eu vivo, sabe? Eu acho que a utopia urgente para a negritude é a sobrevivência. E sobrevivência e vivência plena. Então, eu acho que a utopia afropessimista, afrofuturista ou afrocentrada, ela não aparece tanto porque é isso, a gente tem uma crise de expectativas, ou seja, de às vezes se contentar com o sobreviver e não viver, mas também que a distopia se destaca porque a realidade é muito mais dura. Então, eu acho que existem processos utópicos. A nossa utopia vai ser muito diferente de uma utopia europeia, de uma utopia norte-americana. Eu acho que existe, sim, o lugar do utópico enquanto esse destino final de esperança, de local onde eu quero alcançar, de perfeição. Claro que todo mundo pensa nas suas perfeições, na sua vida plena, mas eu acho que a gente trabalha com modos
estéticos até diferentes, assim, né? A nossa realidade, a forma como a gente enxerga o mundo e a forma prática como a gente vivencia as utopias são diferentes. Eu acho que é por isso que às vezes não tem tanto. Eu acho que tem utopia, mas não é utopia a lá... Como é que chama aquele monstro? Do George Orwell, essas paradas todas. Não é uma utopia. As utopias negras são diferentes, eu acho. Seja a afropessimista ou a afrofuturista. Acho que é um pouco disso. Eu acho que eu tô contemplada. Contemplada? Só um comentário. Eu ia falar sobre utopia na minha apresentação, mas eu fico nervosa porque acabei não falando. A Lúcia Najib, ela tem um texto de 2006 que fala sobre utopia dentro do cinema nacional, dentro do campo cinematográfico nacional, e a teoria dela, né, a partir da análise dela, é que a utopia ela é inaugurada a partir de Deus e Diabo, a partir do filme do Glauber, e ao mesmo tempo o próprio Glauber, anos depois, com Terra em Transe, inaugura um sentimento anti-utópico. Então tem essa coisa de vai e vem dentro do cinema nacional. Mas, claro, fazendo esse recorte ainda, branco, etc, etc. E atualmente no mestrado eu estou analisando o Glauber, e aí a gente vê a estética da fome, e é uma pegada totalmente fanoniana, só que tem, claro, essa referência ao Fanon em algum dado momento da vida do Glauber, mas fica escasso a análise, ela não aprofunda na questão racial. Então é uma coisa a se pensar em relação a essa utopia. De fato, que utopia é essa? Essa utopia integra todo mundo ou é uma utopia mais branca? Enfim. Bom, quero agradecer a vocês. Foi mais um ótimo debate aqui. E dar duas notícias para todo mundo. A boa é que tem café. A ruim é que tem 10 minutos para tomar o café, tá? Então, é sério, porque tem que dar tempo da gente fazer a última sessão, tá? Então é isso, gente. Até daqui a pouco.